Senhor, muito obrigado por esse momento, obrigado pela alegria de estar aqui, obrigado por essa coisa boa que você colocou no meu coração aqui. Gostaria, Senhor, que o Senhor estivesse tomando conta de tudo que vai ser falado, que vai ser dito. Fala comigo, fala com o teu povo, para que possamos crescer em Ti e ser direcionados na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu não sei como vocês estão acostumados com os processos, mas eu vou... eu gosto de história, né? Eu sou professor de história também, no caso. Eu gosto muito de localizar a gente no contexto bíblico. Então, o contexto bíblico de Efésios, é um local que é uma igreja nova no momento, é uma igreja boa no momento, apesar de todas as coisas que acontecem no percurso da igreja. É uma igreja que tem vencido. Efésios 1 diz aos santos, quer dizer, aos separados, tá? Uma palavra à igreja. A carta aos Efésios é uma carta muito específica à igreja, ela é muito cristocêntrica, e ela destaca a igreja na importância de igreja. Mas eu pensei assim, nossa, essa igreja era assim no meio da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso tinha um porto. O porto era um centro comercial extremamente importante, só que extremamente importante, mas extremamente promíscuo também. Era conhecido pela prostituição do centro comercial e aquele porto. E ainda mais, você tinha o templo a Diana, Artemis, dependendo da sua tradução, que o trabalho das sacerdotisas era através do sexo. Então, fazer uma igreja chamada de santo no meio desse negócio todo, ela é muito boa. Fala a verdade, ela está muito forte, muito firme, e é um começo do ministério. Assim, Paulo ali está na segunda viagem missionária que ele pregou aos líderes que são líderes ali, que são Priscila e Áquila, que é reconhecido como líderes daquela igreja. E se você olhar esses dois na igreja, são exemplos de liderança. São boas pessoas que merecem nossa atenção. Então, assim, é uma igreja edificada, é uma igreja até ali forte. O texto aqui não vem exortar a igreja, ela vem a direcionar, mas não exorta da forma que Paulo faz em outros momentos. Mas o que eu queria destacar para você, em meio a isso tudo, são dois pontos. O primeiro ponto é que Paulo diz que há um mistério. O pessoal de Pentecostal gosta muito dessa palavra, tem que ter muito cuidado para usar ela. Vem um mistério, irmão, está aí, ó. Mas o mistério que eles diz é que agora os gentios fazem parte da herança, e agora eles formam uma igreja, formam uma unidade religiosa. Até ali entendida antes só para os judeus. Nosso vocabulário cristão chama de cordeiros, né? Nós somos cordeiros e os gentios somos nós. Nós fazemos parte dessa herança. Então já é uma boa notícia, uma boa esperança ouvir uma coisa dessa, né? Você tem uma herança a receber. Isso é muito bom. Mas assim, como eu entendo que na Bíblia nada é escrito aleatoriamente, nenhuma palavra é escrita sem parece que ela sempre tem uma intenção. Eu já estudei um texto bíblico em Oséias, por exemplo, que uma palavra ele definia todo o livro, todo o contexto do livro. Então uma palavra na Bíblia tem extremamente significado. Assim, não passe direto em nenhuma leitura que você fizer, tende a se aprofundar. Por exemplo, ele diz no final do verso 8, que durante os tempos passados esteve oculta. Ele está falando sobre o ministério, que ele está falando, o ministério é o Evangelho também, os gentios. E agora ele diz sobre riquezas insondáveis. Essa escolha de palavras não foi à toa. Ele tinha um objetivo para isso. Então, quando eu fui procurar riquezas insondáveis, ele está insondável de riquezas, né, dependendo da tradução. Insondáveis não é aquela coisa que você não pode chegar perto e tocar. É que às vezes dá essa ideia da palavra. Mas insondáveis é aquilo que é tão grande, ele ultrapassa a sua... Tem um teólogo que diz que é um axioma, ele ultrapassa, você não pode medir, ele existe, mas é tão grande que você não alcança. É uma coisa abundante demais, é uma coisa que... O termo certo da tradução é inexorável. É isso mesmo, Vitor? É isso mesmo. Inexaurível. Ele ultrapassa a sua imaginação. Então ele diz para você, que a sua herança ultrapassa a sua imaginação. E quando a palavra está escrita riquezas, ela não está escrita só riquezas, ela está escrita riquezas abundantes, a tradução. Então quer dizer que você tem uma riqueza abundante que não tem fim. E Paulo se sente muito feliz, porque ele diz no texto que ele se diz muito feliz de ser alguém que é responsável por dar essa mensagem, essa palavra. Só que nós temos um problema muito sério de entender valores e riqueza. O termo riqueza, por exemplo, quando a gente pode estudar essas palavras de insondáveis, que ultrapassa a nossa mente, a gente fica assim, o que ele está querendo dizer? O que o pastor está querendo dizer? O que o apóstolo Paulo quer dizer? Nós temos dificuldade de entender valores. Por exemplo,
Pode contar a história aqui, não? Porque eu estou aprendendo a ser ortodoxo. Eu tinha que ter pesquisado isso antes, cara. Eu sou meio batista pentecostal às vezes. Eu tenho que falar a verdade para você. Eu uso até corinho de fogo com as crianças às vezes. Mas eu vou melhorar. No sul dos Estados Unidos, na época da escravidão, um senhor se afeiçoou tanto a um escravo que ele criou uma amizade de amor. E antes de falecer, ele chegou para o advogado: olha só, vou fazer um documento aqui, você vai lavrar para mim, e coloca para... Eu quero dar a esse escravo meu $500 mil. Eu não sei o que é $500 mil hoje, muito menos naquela época que valia muito o dólar. Você está entendendo a coisa extrapolada que é isso? E beleza, foi feito, o senhor veio a falecer, já esperava, e o advogado chega para o escravo e chega assim: o meu senhor, o senhor tem direito a $500 mil. O senhor pode ir lá buscar, está no banco. E a reação do advogado foi muito estranha, porque o cara nem ligou. $500 mil, irmão, já estava pulando. Só de ansiedade, mas tudo bem. E passou um tempo e aquilo incomodou, e daqui a pouco um banqueiro, se ligou e falou assim: não, tem uma coisa errada, eu tenho que ir lá avisar esse senhor que ele tem $500 mil no meu banco para ser pego. Falei: tira. E ele foi lá e falou com o meu senhor: o senhor tem $500 mil para tirar dali. Aí o ex-escravo, que agora não tem nem como pensar em ser escravo com $500 mil, ele olha para o banqueiro e diz assim: eu posso comprar um saco de farinha de milho com isso? O saco de farinha valia 50 centavos. O que ele quer dizer? Ele não tinha noção nenhuma de valores. O único valor que ele já chegou ao extremo de ter na mão foi 50 centavos. Nem eu sei o que significa $500 mil, muito menos aquela pessoa na época. O que quer dizer com isso? Eu vim comendo um monte de areia pelo caminho, você lembra? Da mesma forma que ele tratou aquele valor, nós tratamos as riquezas insondáveis do Evangelho. Da mesma forma que nós não entendemos o quanto o Evangelho tem para nos dar, que ele nos oferece, do quanto é a herança do nosso Pai, que agora para receber uma herança tem que ser filho. Entende? Nós somos cordeiros e por isso recebemos a herança. A mesma herança que nosso Pai tem para nos dar, nós não entendemos o valor. Porque a gente pode ridicularizar esse senhor, esse escravo que recebeu esse valor, mas ainda assim vivemos no mesmo contexto. Existe um autor chamado John Piper, eu acredito que o pastor conheça, ele assim, vai muito abaixo do seu nível, assim, então eu fico até com vergonha de citar, mas ele diz que nós perdemos muito da plenitude, da satisfação, do desejo, porque aceitamos saciar a miséria que o corpo humano, que a carne pede. E nisso, ele está falando assim, nisso perdemos a noção de valor. Nós preferimos saciar um desejo carnal ali, do que viver a plenitude de uma vida sexual no casamento em tranquilidade. E é mais do que isso, não é só a questão física, ele fala a questão espiritual também. Riquezas insondáveis não é só física, ela vem falar de riquezas espirituais. Mas nós temos dificuldade de entender essas riquezas por causa do pecado. O pecado, ele meio que criou. Eu até lembrei daquele cego que caiu as escamas do olho. Parece que o pecado, ele te fala cega, mas ele te distorce. Você não consegue ver mais na mesma situação a verdade. Então tudo que parece pode ter valor, você vai ver de uma forma distorcida. Isso aqui, você pode ver, por exemplo, tem gente que dá mais valor a um pet do que a um ser humano. Não estou dizendo que você não pode deixar de amar o seu pet. Mas um ser humano é uma obra da criação de Deus, é a primeira lá, é o que ele colocou de destaque. E ainda assim tem gente fazendo isso, entende? Outra questão também que o ser humano fez: nós desvalorizamos o Evangelho. Pensa comigo assim, eu falei que gosto de história, eu vou te trazer para um lugarzinho longe. Durante a nossa história, o homem com raiva de Deus começou a desvalorizar Deus, o Evangelho e a igreja. Com o tempo,
Vou te dar um exemplo de um cara que talvez você conheça, eu não sei se a gente é de esquerda ou direita, se eu me perdoe falar sobre isso aqui. Eu não direciono ninguém dos adolescentes ou aluno na escola se é direita ou esquerda. Eu só apresento os fatos e deixo eles se virarem. Mas, por exemplo, você sabia que Karl Marx tinha uma família cristã? A mãe e o pai dele eram cristãos. Só que ele criou uma raiva tão grande com a igreja, que ele ficou com raiva de Deus. Por quê? Era aqueles pais fissurados, todo dia na igreja, todo dia lá rodando, todo dia e a família esquecida. Essa pessoa. É claro que é uma colocação minha, revendo os fatos. E essa pessoa criou uma relevância na sociedade, na questão biológica. E ela trouxe para o mundo essa coisa de, olha só, Deus não merece minha atenção. E começou a desvalorizar. E achar outros que desvalorizaram Deus. Depois da guerra, o ser humano botou a culpa na guerra em Deus. Não sei se vocês sabem desse contexto, mas o ser humano falou que foi Deus o culpado da guerra, o culpado das mortes. Porque era tudo feito em nome de Deus. Claro que com o pecado do ser humano distorcido, a verdade foi distorcida. E essas pessoas, com o período passar do tempo, começaram a olhar o Evangelho com um olhar denegrindo. E os próprios cristãos, se pode assim dizer, denegriram o Evangelho. Não pode citar que é antiético, mas é ruim. Mas alguns pastores são piores referências na sociedade. Alguma pessoa vai falar sobre corrupção, vai indicar um pastor. E isso acaba com a igreja e com o Evangelho. E isso é uma boa, falar como antigamente, né, como minha avó dizia, é um prato cheio para quem quer falar mal. Então, assim, pessoas como esse senhor que eu citei, como esse ideológico, ele criou meios e teve recursos de manipular algumas pessoas, de certa forma,